Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo do canal Nocaute da Noite. Eu me chamo Adriano e no vídeo de hoje, pessoal, vamos estar falando um pouquinho sobre Chimaev mais uma vez, né? E sobre a sua luta em si. Mas antes, peço a todo mundo para estar se inscrevendo no canal, deixando o like, compartilhando. Sua inscrição, seu like é muito importante e ajuda demais o canal a crescer, beleza? E sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, pessoal, eu acredito que muitas pessoas aí, elas interpretam demais, né? Ou interpretam errado demais a opinião da gente, né? Vou estar falando especificamente de mim quando eu falo assim que eu não gosto do estilo de Chimaev, né? Mas diversas vezes no meu vídeo eu até ressalto, né? Que é muito eficiente, extremamente eficiente, né? Isso aí a gente não pode negar, os fatos estão aí. E eu até acredito que vai ser muito difícil alguém tirar o cinturão de Chimaev. Dito isso, pessoal, a galera tem um clichê muito grande aí nos comentários, falar assim, se você não quer ver MMA, vai ver boxe. Cara, é diferente, na minha opinião, um pouco diferente. Obviamente, o cara vai usar a sua especialidade para lutar, né? Mas lá nos primórdios, cara, do UFC, quando começou tudo, foi um lutador de jiu-jitsu querendo mostrar que o jiu-jitsu podia lutar com qualquer arte. Aí surgiu a ideia, eles foram aperfeiçoando, aí surgiu a ideia de fazer o MMA como ele é hoje, né? Então é basicamente a mistura. Tô resumindo assim bem rápido. É mais ou menos assim a mistura de diversas artes marciais. Não exclusivamente, no meu ponto de vista, ser só uma arte. Você mostrar ser campeão somente com a arte. A disputa de cinturão, no meu ponto de vista, a disputa de cinturão aí de sábado do UFC 319 foi um lutador de MMA versus um lutador de wrestling. Chimaev só praticou naquela luta o wrestling, não praticou mais nada. Então ali não foi uma luta de MMA, foi uma luta de wrestling. Até quando ele foi em pé, ele estava tentando abrir caminho para jogar pro chão. É tanto que basicamente foi 100% de luta de chão. Então ali não foi praticado MMA. Obviamente que não tá na regra. Não, vocês têm que entrar ali, você tem que lutar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. Não. Pro lutador, especificamente falando ali, ele foi perfeito, cara. Eu não tô discutindo o mérito dele, como ele fez, não. E como ele ganhou o cinturão, tá perfeito. Mas se você for pegar a essência do esporte em si, MMA, não é só uma luta específica. Obviamente os caras vão levar pro seu... para sua especialidade, né? Mas não é só isso. Eu não gosto muito do estilo de Dricus, mas até Dricus usa mais o MMA. Até ele. Aí você me fala assim, não, mas Chimaev nocauteia, Chimaev faz lutas para tentar finalizar. Não, tudo bem. Isso tudo é verdade. Quando ele entra numa luta e consegue finalizar o cara no primeiro round, estourando no segundo, é bom de ver, não é ruim não. Eu não gosto do estilo, mas não é uma luta ruim de ver, porque a luta acaba logo. E o cara mostrou realmente a superioridade dele. O que nós vimos no sábado não foi superioridade. Foi ele ganhando a luta por pontos. Ele, cara, muita gente tá defendendo aí que ele mostrou uma aula. Não foi aula não, cara. No meu ponto de vista não foi, cara. Ele tinha que ter finalizado. Aula é isso. Em algum momento, se em algum momento da luta ele finaliza Dricus du Plessis, beleza, aí foi aulas, né? Porque ele construiu a finalização, mas ele não conseguiu finalizar. E o caminho foi até facilitado se você for analisar a luta. Pega lá e assiste a luta pra Dricus, pra Chimaev, porque Dricus sequer defendeu, cara. Ele ficava no chão tentando ser finalizado, mas ele não atacava, ele não tentava nada de novo. Às vezes que aconteceu alguma coisa nova na luta por parte de Dricus du Plessis foi quando o árbitro levantou a luta. Tirando isso, não aconteceu nada. Ele não apresentou nada para Chimaev. Então, quando você pega um cara que dá uma dificuldade para o seu adversário, no caso Chimaev, aí tudo bem, ele domina, ok. Mas cara, não aconteceu isso na luta de sábado. Ele não teve dificuldades na luta de sábado. Dricus du Plessis não fez nada para ele passar realmente perigo. Aí dá a sensação, eu sei que tem muita gente defendendo, mas dá a sensação que ele, pelo menos do meu ponto de vista, né? Dá a sensação que ele dominou
dominou a luta com soberania. Não, foi um domínio de luta, mas não teve... Cara, a luta chama... Um fator determinante em luta é progressão. Se ele fosse um cara extremamente dominante, nessa luta especificamente, dominante pra realmente finalizar a luta, tinha surgido chance dele finalizar a luta. Surgiu uma chance lá de braço que foi defendida. Aquele crucifixo invertido, cara, ele não chegou nem perto de sequer finalizar o nocauteado. Dricus foi... tanto que Dricus conseguiu amarrar ele com um crucifixo que ele não tinha ângulo, ele não tinha envergadura pra soltar o golpe, cara. Aí a galera contou mais de 500 golpes. Ué, mas daquele jeito ali, velho, tanto de soquinho que ele deu aquela hora no crucifixo invertido. Então aquela ali foi uma luta de Wesley contra um lutador de MMA. Porque quando a luta subiu, Dricus até tentou soltar alguns golpes. É demérito do cara? Longe disso, porque... parece que a gente é mal interpretado. Não tem demérito disso. O meu vídeo é muito bem específico. Eu particularmente não gosto desse estilo de luta. Mas isso aí não é uma regra não, pessoal. Tá certo. Quem é fã, é perfeito, cara. Você que é fã de Chimaev aí, igual eu falei no vídeo, você tá eufórico. Porque o cara que você é fã entrou lá, disputou o cinturão, ganhou seu cinturão, dominando. Tudo bem, perfeito. Mas pra galera, no modo geral, de MMA, público de MMA, não quer ver somente uma coisa só. Não quer ver somente o cara fazer o Wesley e vencer. O cara quer ver mais. O cara quer ver mais, uma coisa mais completa, vamos dizer assim. Cara, vamos ser sinceros. Pra você que é da época de Anderson Silva, cara. Vitor Belfort, Vanderlei Silva, Shogun, Lioto, John Jones, Júnior Cigano, Caim Velasquez. Cara, você realmente... Você tá mais feliz hoje vendo os campeões de hoje ou vendo esses campeões do passado? Você tá mais feliz hoje assistindo aquelas lutas do passado ou as lutas de hoje? As lutas de hoje são extremamente eficientes. Isso a gente não pode negar. Eu não tô fazendo essa negação. São extremamente eficientes. Os caras vão lá e ganham, tanto que os russos estão dominando o UFC. Porque o estilo é eficiente. O estilo te traz vitória. O estilo te garante boas performances. Mas o que você queria? Por que o UFC cresceu tanto, não só no Brasil, como no mundo? Quem lembra como foi que o UFC cresceu no Brasil? Foi uma luta de Vitor Belfort e Anderson Silva. A galera esquece, era Vitor Belfort e Anderson Silva. Anderson Silva era o campeão, mas Vitor Belfort era o cara. Era o cara que tinha nome. Principalmente aqui no Brasil. Foi uma luta de Wesley? Não, não foi. Foi uma luta. Não foi uma modalidade que um cara é especialista e o cara adapta ao MMA pra ganhar, pra ser campeão. Eu só não tô enganado. A primeira defesa de cinturão em TV aberta no Brasil foi Júnior Cigano e Caim Velasquez. Foi uma luta. Cara, toda vez que você pensa em luta, você pensa em trocação, cara. Soco, troca de soco, chute, pontapé. Não é agarração. Vamos dizer assim, que é um ramo da luta. Mas toda vez que você pensa em UFC, luta de MMA, cara, você só pensa em nocaute. Tem os adeptos a lutas agarradas. Agora, quando o cara tá lutando ali em cima, o cara tá tomando uma desvantagem. O lutador perfeito, no meu ponto de vista, completo em tudo, Charles Oliveira. Ele vai, ele anda pra frente, ele toma knockdown. Quando ele toma knockdown, ele joga puxando, ele finaliza a luta, ele nocauteia. No meu ponto de vista, ele é um cara completo. É o lutador perfeito pra se ver lutar. E o Topuri agora tá no hype, o Topuri só nocauteia. É ruim não, é perfeito pra quem gosta de luta. Eu tô falando assim, completo em todas as áreas. Porque Charles é um cara que te finaliza, é um cara que te nocauteia. E o Topuri até o momento ele só tá nocauteando. Não, tudo bem. Pra quem gosta só de strike, eu gosto desse tipo de luta, só de trocação, de nocaute, tá perfeito. Mas, pra essência do esporte, é o cara vencer de todas as formas possíveis. No meu ponto de vista, só exemplificando, tem tantos outros, né? Charles Oliveira é esse cara perfeito. Mas quando você tem um lutador que só tem uma especialidade e ele é imbatível nessa especialidade... vou falar uma coisa aqui também. Ankalaev, cara. Ankalaev é um cara completo. Ele tanto finaliza lutas e é um cara, por ser reconhecido pelo Wesley, mas porém, as lutas dele não é final, não, vamos dizer assim, não termina em Wesley. O cara, ele consegue nocautear, ele consegue pontuar que seja, ele consegue lutar em pé, ele consegue lutar no chão. Ele é um cara mais completo que Alex Patan, porque ele tem mais jogo de MMA, ele tem mais jogo. Igual eu falei num vídeo anterior aí.
lutador por lutador, no meu ponto de vista, eu acho o Poatan muito mais lutador. Mas de lutador de MMA, o Caleb é muito mais lutador que o Poatan, ele é mais completo. E eu acredito que o MMA seja isso. Até Khabib, ele te entregava lutas com trocação, ele abria caminhos na trocação, mas o que errado não tá. Mais uma vez, errado não tá. Chimaev não tá errado. Mas fica uma luta feia de assistir. Você que gosta não vai enxergar desse jeito. Mas muita gente que gosta de assistir luta por causa da troca de soco, né, dos knockouts, acontece o que aconteceu ali, ó. Cara. O cara entrou ovacionado por quê? Todas as lutas dele anterior, e todo mundo presumiu que ia ser desse jeito, ele ia finalizar no primeiro e segundo round, ou ele ia tentar atacar mais para finalizar. Ele, na luta de sábado, ele controlou a luta dos 5 rounds. É tanto que os números lá, os scouts, foi uma lavada de Nidricos. Mas você não vê progressão na luta. É eficiente, ele foi campeão, provavelmente vai ser muito difícil tirar o título dele. Tudo isso é verdade. Mas é o clichê que todo mundo tá falando. Pro entretenimento, pra venda, não rola. Olha aí pra você ver o Demetrius Johnson mesmo. Ele pouco é lembrado por causa do estilo. É um cara que não vendia. Se você for pegar todos os eventos dele, raramente ele fazia a luta principal, ele sempre fazia como evento. Raramente era lutas principais, porque não vendia tanto. Ele tinha que ser encaixado nos eventos. Chimaev não, ele já veio com uma bagagem boa. Todo mundo se esperava muito dele. Essa pode ser uma luta que seja uma curva, né? Um dia diferente, uma carta fora do baralho. Hoje foi um dia diferente, foi o dia para ele ser campeão. Tudo bem, porque ele chegou onde ele chegou, finalizando as suas lutas. Pela disputa de cinturão, dá para entender, mas a crítica é sobre a luta. E eu faço a minha crítica mais ainda porque eu não gosto do estilo. Mas a luta, especificamente, a luta foi ruim, cara. A luta de domingo foi ruim. Significa que ele é um lutador ruim? Não, eu falo isso o tempo todo. Ele é extremamente eficiente. O estilo não me agrada, mas o cara é extremamente eficiente. Makachev, todos eles são eficientes. Mas a luta, especificamente, de domingo, a luta foi ruim. Por ser uma disputa de cinturão. Por ser uma luta de 5 rounds. E o UFC tem que ficar esperto pra isso não virar tendência, né? Todo mundo sabe agora que pra essa disputa de cinturão dos médios vai ser assim a luta. Só se ele pegar um cara que der as brechas pra ele, talvez ele se sinta confiante de lutar em cima. Coisa que provavelmente ele respeitou demais Dricos. É o cara de todos eles que lutou aí que poderia dar realmente perigo pra ele. Eu até acho que por isso que ele fez essa luta segura, pra tomar o cinturão, ser campeão. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu só pontuo, eu só faço essa pontuação porque parece que a gente não pode ter uma opinião, para muitas pessoas, outros respeitam também, não pode ter opinião ao contrário ou não gostar de um estilo. E aquele clichê, então vai assistir boxe, vai assistir kickbox, não. MMA é o conjunto de tudo no meu ponto de vista. Mas tá tudo bem também, cara, é isso mesmo. O UFC tá aí, é pra isso, é pra todo mundo. Se o cara chegou lá assim com méritos, perfeito, é isso mesmo, é eficiência total. Mas eu tenho o direito, né? E muita gente que não gosta de não gostar, cara. Essa é a verdade, né? Concorda comigo? Discorda? Deixe nos comentários aí sua opinião. É muito importante sua opinião. Contrária a mim ou não, é muito importante, pessoal. É isso que faz o cenário ser legal. Ter o debate. Eu falo isso em todos os meus vídeos, continuo falando. Eu não sou especialista, não sou analista, não sou nada. Mas eu criei o canal justamente para ter esse debate. Para poder falar o que eu penso e você também colocar nos comentários aí, fazer o que quiser. Beleza? Então é isso. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Fique com Deus, Deus abençoe a todos. E eu fui, valeu!